Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado sobre o Antigo Testamento. Na última aula, nós estudamos que Deus sempre teve o propósito de habitar no meio do seu povo. Deus sempre quis recuperar o convívio com seu filho, que havia se perdido. E hoje nós vamos estar dando continuidade a esse estudo, a essa busca de Deus pelo seu filho. Ou seja, que Deus sempre procurou ter um relacionamento de intimidade com o seu povo. E agora eu pergunto para você, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem intimidade com Deus? Então esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu convido você a 4 ações. Primeiro, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar com seus amigos esse vídeo. E por fim, ficar até o final, porque no final desse vídeo eu vou fazer uma oração abençoando você e sua família. Então, vamos lá! Na aula passada, nós vimos que o desejo de Deus foi sempre habitar no meio do seu povo. Deus sempre quis estar bem perto do seu povo. Deus sempre quis estar o mais próximo possível do seu filho. Então, quando Deus criou o homem, ele o colocou no jardim, lugar de intimidade. E a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus ia até Adão conversar com ele. Quando Adão pecou, não foi Adão que foi à procura de Deus, pedindo perdão, tentando restaurar o relacionamento rompido. Foi o próprio Deus que foi ao encontro do seu filho desobediente. Ou seja, sempre foi Deus que tomou a iniciativa de ir até o seu povo. E da mesma forma, é Deus que toma a iniciativa em vir ao nosso encontro. Então, após Adão ter pecado e Deus ter trazido juízo sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o próprio homem, Deus fez uma promessa de que o descendente da mulher um dia destruiria a cabeça da serpente. Em outras palavras, o descendente da mulher resolveria o problema do homem com Deus, restauraria o relacionamento rompido. E isso se cumpriu na pessoa de Jesus, porque na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido segundo a lei. E esse seu filho, Jesus, ele morreu numa cruz para retirar o nosso pecado, para nos perdoar, para restaurar o relacionamento rompido. Então, em toda a história, nós vemos Deus indo à procura do homem. Deus sempre quis ter um relacionamento de intimidade com o seu povo. E é isso que a história do tabernáculo tem a nos dizer. Então, eu ainda não falei sobre o tabernáculo propriamente dito. Eu estou ainda montando uma introdução sobre esse tema. Mas o mais importante que nós precisamos nos ater agora é que é Deus que vai ao encontro do seu povo. É Deus que vem ao meu encontro. É Deus que vai até o seu encontro. E aqui nós vemos que após Adão ter pecado, Deus foi ao encontro dele. Deus fez uma promessa. Alguns anos mais tarde, Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança com Noé. E mais para frente, Deus fez uma aliança com um dos descendentes de Noé. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus tirou Abraão lá de Ur, lá da Suméria, e fez uma promessa para ele. Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão. Deus prometeu dar a Abraão um filho, e desse filho viria uma grande nação, viria um povo que seria chamado pelo nome de Deus. Ou seja, Deus estava construindo, formando um povo na pessoa de Abraão. Olha que maravilha! Só que Abraão era velho, ele tinha 75 anos de idade. E Sarai, sua esposa, era estéril. Biologicamente falando, era impossível Abraão ter um filho. Mas Deus fez uma promessa, e todas as promessas que Deus faz se cumprem. Se Deus fez uma promessa para você, e se foi Ele mesmo que fez, um dia Ele vai cumprir essa promessa. Confie nele. E no tempo determinado, Deus cumpriu essa promessa. A Bíblia fala que Abraão, quando completou 100 anos, ele teve um filho. Sarai era estéril, mas mesmo assim ela teve um filho. O filho da promessa. Um filho que seria ancestral de Jesus. Porque Jesus seria descendente de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas Jacó foi o filho escolhido. E Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, o povo que Deus havia prometido para Abraão lá no início do livro de Gênesis. Agora, lá no final do livro de Gênesis, esse povo já existe. E esse povo, ele entra no Egito. Então vem uma grande fome sobre a terra e esse povo vai buscar refúgio ali no Egito. E ele fica ali um tempo muito grande. Durante os 100 primeiros anos que Israel fica ali no Egito, Israel, agora chamada as 12 tribos de Israel, é chamado povo de Israel. Então, durante os 100 primeiros anos, foram anos de prosperidade, de bênção. Mas após esses 100 primeiros anos, vieram anos de tristeza, de aflição, porque se levantou um outro rei, um rei que não conhecia José, um rei que não conhecia o povo de Israel, e esse rei usou de astúcia para escravizar o povo de Deus. E ali o povo de Deus, ele é humilhado, ele é escravizado, ele amarga a sua vida construindo casas de tijolos, monumentos. Ou seja, o povo, ele sofre muito e clama a Deus. E no tempo determinado, Deus decide socorrer o seu povo. E aí Deus manda Moisés para tirar aquele povo ali do Egito. Aí nós conhecemos a história que está narrada em Êxodo, capítulo 3 até o capítulo 12, onde nós vemos Deus enviando várias pragas, estendendo a sua mão poderosa, envergonhando o inimigo e tirando o seu povo do Egito. Deus abre o mar vermelho e faz com que o povo atravesse esse mar a pé enxuto. E lá do outro lado do mar, quando o povo sai do Egito, quando o povo é liberto, quando o povo vê o faraó e os egípcios derrotados, Deus faz uma grande promessa para o seu povo. Deus traz traz um aviso, uma notícia maravilhosa para o seu povo. Deus diz para Moisés que era para o povo se preparar, porque Deus iria se encontrar com o seu povo lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, no Monte de Deus. Então Deus, ele diz para o povo se preparar para se encontrar com ele. Que maravilha! Após a libertação, após o livramento, Deus quis se encontrar com o seu povo. Mais uma vez aqui nós vemos que não foi o povo que quis se encontrar com Deus, foi o Deus maravilhoso que quis se encontrar com o seu povo. E Deus diz para o povo se preparar. Deus diz para o povo de Israel: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, nação de sacerdotes. Então Deus chamou o seu povo de Israel, Deus chamou seus filhos para serem sacerdotes, para estarem sempre diante dele.
Mais uma vez a ideia, Deus sempre quis ter um relacionamento de intimidade com o seu povo. Deus libertou o seu povo da escravidão para fazer daquele povo um povo feliz, uma nação de sacerdotes. Deus queria que todos os israelitas fossem sacerdotes, estivessem na sua presença. Só que aconteceu algo muito interessante, que eu quero ler com vocês no texto de Êxodo, capítulo 20, do 18 ao 21. Apenas contextualizando, então Deus vem ao encontro do seu povo. Deus desce dos céus até o monte Sinai. Então aqui mais uma vez eu quero dizer que aqui nós temos uma teofania. Não quer dizer que Deus desceu literalmente até o seu povo. Porque a palavra de Deus diz que nem os céus podem conter a Deus. Mas aqui é uma forma de Deus mostrar ao seu povo que ele estava vindo ao encontro dele. Porque se Deus tivesse descido literalmente aqui na terra, a terra teria se desfeito. Mas uma manifestação da glória de Deus que o povo poderia receber naquele tempo. Então, a Bíblia fala que o monte Sinai ardia em fogo diante do Senhor. Então, Deus desceu ali no monte. E dos versos 1 até o 17, nós vemos Deus ditando para Moisés os 10 mandamentos. Mas no verso 18 acontece uma coisa muito interessante. Eu quero ler com vocês. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Dissera Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Olha que interessante. Deus queria estar junto do seu povo. Deus queria estar próximo do seu povo. Alguns versículos antes desse texto, lá no livro de Êxodo, capítulo 19, nós vemos Deus dizendo para Israel: vós sois, através de Moisés, vós sois uma nação de sacerdote, vós sois uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Ou seja, Deus queria que cada um dos filhos de Israel fosse um sacerdote. Deus queria que todo o seu povo habitasse diante dele, estivesse na sua presença. Só que o povo, vendo os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte em chamas, o povo vendo a manifestação da glória de Deus, ele ficou com medo e ficou de longe. O povo não quis se aproximar, ficou de longe. Ou seja, quando nós nos aproximamos da presença de Deus, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós sentimos a presença dele. E a presença de Deus implica santidade. Ou seja, somente aqueles que se santificam podem estar na presença de Deus. Porque para estar na presença de Deus é necessário santidade, é necessário arrependimento, é necessário quebrantamento, é necessário mudança de vida. E aqui nós vemos que o povo, ao ver a glória de Deus, ao ver a manifestação de Deus, não quis se aproximar, quis ficar de longe. Ou seja, eu não quero viver na presença desse Deus santo, eu não quero viver na presença desse Deus glorioso, porque se eu viver na presença desse Deus glorioso, eu vou ter que deixar a minha vida de pecados, eu vou ter que deixar de fazer a vontade da minha própria carne.
Porque viver na presença de Deus exige renúncia, renúncia de desejos pecaminosos, de desejos carnais. Viver na presença de Deus implica em uma vida de santificação. O apóstolo Paulo, ele diz lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se nós não tivermos uma vida santificada, nós não podemos viver na presença do Deus Santo. Nós não podemos viver na presença de um Deus maravilhoso, de um Deus grandioso. E o povo compreendeu isso, que ser uma nação de sacerdotes, estar na presença de Deus ia implicar numa mudança de vidas, numa vida de renúncia. Era necessário eles abandonarem as suas práticas mundanas, e o povo não quis. Ele ficou com medo, ele se estremeceu e ficou de longe. E aí eles disseram para Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Ou seja, ó Moisés, vai lá, só você na presença de Deus, fala com Deus, pergunta para Deus o que Deus quer de nós, e depois você vem e conta para nós o que é que Deus falou. Ou seja, aquele povo não quis comprometimento, aquele povo não quis estar na presença de Deus. Ele diz: olha Moisés, vai lá, mas nós não queremos ir, nós não queremos estar na presença desse Deus glorioso. E aí Moisés responde: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Ou seja, o povo não quis se aproximar de Deus, porque para viver na presença de Deus é necessário uma vida de santidade, uma vida de arrependimento. E aquele povo não estava disposto a abrir mão dos seus desejos pecaminosos. Ele quis ficar de longe, ele quis ficar a uma distância segura. Mas Moisés, ele se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Moisés quis se aproximar de Deus. Moisés quis ter uma vida de intimidade com Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, onde Moisés recorda esse texto, Deus até pega e diz o seguinte: bem disse esse povo, porque eles não querem estar na minha presença. Eles falaram que era certo. Por que Deus falou isso? Porque Deus sabia que aquele povo não tinha desejo de estar na presença de um Deus santo. E isso nós vemos claramente, porque quando Moisés ele acaba de falar para o povo, ele vai até a presença de Deus e ele entra na nuvem escura onde Deus está, ele fica lá no Monte Sinai 40 dias e 40 noites na presença de Deus, recebendo as tábuas da lei. Nesse período, o povo que estava lá embaixo do monte, lá ao pé do monte, esse povo ele começa a ficar impaciente e ele constrói um bezerro de ouro. Manda Arão, irmão de Moisés, construir um bezerro de ouro. E eles começam a adorar aquele bezerro de ouro, começam a abandonar aquele ídolo do Egito. E começam a servir a esses deuses. Então nós observamos que de fato aquele povo ele não estava preparado para estar na presença de Deus. Ele de fato não queria estar na presença de Deus porque o coração deles não estava em Deus, ainda estava no Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Isso é uma séria verdade. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Muitas pessoas hoje em dia querem estar na presença de Deus. Eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu do coração deles. Muitas vezes eles estão na igreja, mas estão fazendo as coisas que desagradam a Deus, não são obedientes, não morrem para os seus desejos, não renunciam às vontades da carne, continuam levando uma vida pecaminosa. E Deus continua dizendo
E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, nós não podemos habitar na presença de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus perfeito. Viver na presença de Deus implica numa vida de arrependimento e implica numa vida de quebrantamento. E aquele povo não estava disposto a isso. Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda continuava no coração deles. Eles saíram do meio dos ídolos do Egito, mas os ídolos verdadeiros estavam dentro do coração deles. Então, quando Moisés estava lá no monte, na presença de Deus, o povo estava lá embaixo, adorando um bezerro de ouro, participando de festas idólatras, onde havia orgias, onde haviam práticas de adultério, práticas de imoralidade. O povo estava desenfreado, entregue aos seus próprios desejos pecaminosos. Eles saíram do mundo, mas o mundo ainda estava no coração deles. Isso é algo muito sério, porque Deus nos chama para habitar no meio dele. E para habitar no meio dele é necessário santificação, é necessário uma vida de santidade. Aquele povo não quis viver na presença do Senhor. Aquele povo não quis, mas Moisés quis. Moisés, ele quis se aproximar mais e mais de Deus. E ele entrou na nuvem escura onde Deus estava. E agora eu pergunto para você, que tipo de relacionamento que você tem com Deus? Que tipo de relacionamento que você quer desenvolver com Deus? Você quer ficar de longe? Longe do Senhor? Bem longe? Estar na distância segura? Não quero servir a Deus, mas eu quero continuar levando uma vida de desobediência, uma vida de pecado. Que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? Você quer viver com Deus, mas levando o fardo dos pecados, levando uma vida pecaminosa? Ou você quer se entregar completamente ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e passar a ter uma vida santa diante de Deus, uma vida nova? Jesus disse para Nicodemos: importa-te nascer de novo. É necessário que nós nasçamos da água e do Espírito. É necessário uma experiência com Deus, uma mudança de vida. Nós não podemos estar na presença de Deus com uma vida de pecado. Mais uma vez, 1 Tessalonicenses 4, verso 3 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Verso 4: e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Deus quer uma vida de santificação, uma vida de intimidade. Deus quer que nós entremos na nuvem escura. Deus quer que nós caminhemos até onde Ele está, assim como Moisés. Moisés deixou o Egito para trás, Moisés deixou a sua vida para trás, e Moisés entrou na nuvem escura onde Deus estava. Então, primeiramente, nós vemos que Deus, voltando aqui um pouquinho, que Deus, quando tirou o seu povo do Egito, Ele veio se encontrar com ele lá no alto do Monte Sinai. Então, Deus deixa os céus e abaixa um pouquinho para chegar mais próximo do seu povo, lá no alto do Monte Sinai. Mas aqui nós vemos, alguns versículos para frente, lá em Êxodo 33, do verso 7 ao verso 11, que Deus se aproxima mais ainda. Olha o que diz o texto. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem
que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Atenção! Eu quero chamar a sua atenção para um fato interessante. Primeiro, Deus veio ao encontro do seu povo. Foi decisão de Deus de encontrar o seu povo. Foi Deus e não o povo que quis se aproximar dele. Ou seja, Deus quis estar bem pertinho do seu povo. O povo quis ficar de longe, bem longe. Como nós vemos lá no capítulo 32, quando eles constroem o bezerro de ouro. Mas Deus quis viver no meio do seu povo. Ele veio lá dos céus. Ele desceu dos céus, baixou dos céus até o Monte Sinai. Depois disso, lá no capítulo 33, nós vemos: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Olha que interessante. Então, primeiro Deus desceu até o monte. E agora parece que Deus desceu do monte. Deus estava lá em cima no monte, aí Deus abaixa mais um pouquinho e vai até o encontro do seu povo. O povo está acampado lá embaixo do Monte Sinai. Então Deus desce do monte e vai para ficar bem pertinho do seu povo. Lá numa tenda, ainda não o tabernáculo propriamente dito, é uma outra tenda que Moisés costumava armar bem longe do arraial, mas pelo menos estava mais próximo que antes, porque antes Deus estava lá no alto do monte, e agora Deus desce e vai até o encontro do seu povo. Agora está mais próximo. Deus estava lá em cima do Monte Sinai. O povo estava acampado lá embaixo, no vale. E aí Deus abaixa do monte e vai se encontrar com Moisés numa tenda armada bem longe do arraial. Ainda está longe, mas pelo menos está mais próximo do que no início. Então, mais uma vez, é Deus que vem ao encontro do seu povo. É Deus que quer cada vez estreitar o seu relacionamento com cada um de nós. Então aqui nós vemos que Deus ele está vindo ao encontro do seu povo. Então inicialmente nós vimos que Deus desceu do alto dos céus até o alto do Monte Sinai. Depois Deus desce mais um pouquinho até o pé do monte, ou seja, até onde o povo estava, só que um pouco bem longe ainda. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Então, ainda estava próximo, só que um pouco longe. Mas por fim, Deus mandou Moisés levantar a tenda, armar a sua tenda no meio do acampamento dos filhos de Israel. Olha o que diz Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Olha que interessante. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus havia se encontrado com Moisés numa tenda armada bem longe do arraial. Agora nós vemos Deus mandando Moisés levantar uma tenda no meio do acampamento, no meio do arraial. Deus quer habitar no centro da nossa vida. Deus quer habitar no meio do acampamento do seu povo. Ou seja, é Deus que toma a iniciativa de ficar cada vez mais próximo do seu povo. E essa tenda armada no centro do arraial, no meio do acampamento, é o tabernáculo que nós vamos estar estudando ao longo dos próximos estudos. Ou seja, Deus habitando no meio do seu povo.
Então Deus desceu dos céus até o alto do monte para se encontrar com seu povo. Depois Deus desce do monte para se encontrar com Moisés lá numa tenda armada bem longe do arraial. E agora, por fim, Deus vem falar com seu povo, quer habitar no centro do acampamento, no tabernáculo. Olha que maravilha, numa tenda armada no centro do acampamento do povo de Deus. Como Deus quer estar cada vez mais próximo de nós. E mais uma vez eu pergunto, será que nós queremos ficar próximos do Senhor? Então é algo para pensar. Porque Deus, alguns anos depois, alguns séculos depois de mandar Moisés levantar o tabernáculo, ele envia seu próprio Filho para viver entre nós. Jesus é o Deus homem que se encarnou e se tornou um homem para habitar no meio de nós. João 1, verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. No original, e o Verbo se tabernaculou entre nós, ou seja, o Verbo se fez um de nós. Jesus veio para poder se tornar um de nós. Ele morreu ali na cruz, derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele derramou seu sangue para que pudéssemos ter a salvação, para que o nosso relacionamento com Deus pudesse ser restaurado, para que a nudez espiritual do homem pudesse ser coberta pelo sangue de Jesus. E quando Jesus morreu ali na cruz, ele derramou seu sangue para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E ele ressuscitou dentre os mortos. Alguns dias depois, ele enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então, inicialmente, Deus estava longe, mas cada vez Deus foi se aproximando mais e mais. E hoje Deus habita dentro de cada um dos seus filhos, dentro de cada um daqueles que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crê que você é pecador e que você está separado do convívio de Deus, e se você crê no Senhor Jesus, que Jesus é o único que pode restaurar a sua comunhão com Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Deus passa a viver dentro de você. E essa é a ideia do tabernáculo. Deus vivendo em cada um de nós. Se você ainda não reconheceu a Jesus como seu único Senhor e Salvador, é tempo de você pensar, é tempo de você refletir sobre a sua vida. É momento de você entregar a sua vida para Jesus enquanto ainda tem oportunidade. Abra o seu coração para Jesus, creia que somente Jesus é Deus e que não existe outro Deus além do Senhor. Arrependa dos seus pecados para que o Senhor possa fazer morada dentro da sua vida. E algumas considerações que eu quero fazer é o seguinte: quando Jesus estava aqui na terra, ele havia muitos seguidores. Então, podemos observar que havia graus de intimidade com Jesus. Jesus era seguido por uma grande multidão. Aonde Jesus ia, ele era seguido por muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas queriam ver os milagres de Jesus, muitas pessoas queriam ser curadas por Jesus, muitas pessoas ficavam curiosas a respeito dos ensinamentos de Jesus. Essa era a multidão. Jesus era cercado por uma grande multidão. Numa única feita, Jesus alimentou uma multidão que tinha mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Uma grande multidão. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém no domingo de Ramos, na Semana Santa, a multidão dizia: Hosana ao filho de Davi. Então a multidão aclamava Jesus como rei. Mas a multidão, ela muda rápido o seu pensamento. A mesma multidão que aclamava Jesus como rei no domingo de Ramos,
na sexta-feira da paixão, gritava: crucifica-o, crucifica-o. Muitas pessoas estão na multidão, seguem a Jesus à distância, mas não têm um comprometimento com Jesus. Mas Jesus, além de ser seguido por uma grande multidão, ele tinha alguns discípulos especiais, 70 discípulos, que eram discípulos que precediam Jesus nas cidades aonde ele ia pregar. Eram discípulos que faziam milagres, que faziam curas, eram discípulos que preparavam as cidades para receber o Mestre. Esses eram os 70. Mas Jesus também tinha 12 apóstolos, que foram aqueles 12 homens escolhidos por Deus para dar continuidade ao seu ministério. Mas dentre os seus 12 apóstolos, haviam 3 discípulos que Jesus sempre levava consigo aonde ele ia. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele chamou apenas Pedro, Tiago e João para estar junto dele. Quando Jesus subiu ao monte e foi transfigurado, apenas Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. Mas a Bíblia fala que dentre esse grupo de 3 discípulos íntimos, havia um discípulo que se destacava dos demais. E esse discípulo era João. A Bíblia fala, principalmente o Evangelho de João, se refere a esse discípulo como discípulo amado. Não que Jesus amasse mais a João do que aos outros discípulos, mas talvez o mais provável é que João, por ser o discípulo mais jovem, demonstrava o seu amor e a sua ternura de uma forma diferenciada. No capítulo 13 do Evangelho de João, nós vemos João reclinando sobre o peito de Jesus. João tinha tanta intimidade com Jesus que ele reclinava sobre o peito. Podemos conjecturar que talvez João até ouvia as batidas do coração de Jesus. Então, quem sabe era o discípulo que sentava no colo de Jesus, se ele fosse usar uma linguagem mais íntima. Ou seja, João tinha desenvolvido com Jesus uma intimidade que os demais discípulos não tinham. João, enquanto todos os demais apóstolos tinham abandonado Jesus ali na crucificação, João estava ali ao pé da cruz. E João recebeu a missão de cuidar de Maria, da mãe de Jesus, ali. Então, quando Jesus viu a sua mãe ao pé da cruz chorando, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e disse: filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, João era um discípulo amado, que demonstrava mais amor pelo Mestre. Eu pergunto, que tipo de relacionamento você tem desenvolvido com Jesus? Você é mais um na multidão? Você está entre os 70 discípulos? Você está entre talvez os 12 apóstolos? Ou você está entre os 3 discípulos do círculo pessoal de Jesus? Ou você tem um relacionamento de intimidade como o de João? Como João, ele reclinava sobre o peito de Jesus. João estava ligado, estava o mais próximo possível do coração de Jesus. Então, eu chamo a sua atenção nesse dia, nesse momento. Que tipo de intimidade você tem com Jesus? Que Deus possa te abençoar muito. Que Deus possa te fortalecer e você a cada dia possa estreitar o seu grau de intimidade com Jesus. Amém? Agora, eu quero orar com você, abençoando você e a sua família. Vamos estar buscando o Senhor nesse momento. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre.
Não existe outro Deus além do Senhor, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, assim como João, Pai, nós queremos estreitar a nossa intimidade com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu não quero, Pai, nós não queremos, ó Deus, ser, ó Pai, como o povo de Israel que quis estar a uma distância segura do Senhor, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, estarmos longe de Ti, mas nós queremos ser como Moisés, ó Pai, que entrou na nuvem escura aonde o Senhor estava. Ó meu Deus, queremos ser intimidade, ó Deus, que João tinha com o Senhor, ó Pai, de reclinar, ó Deus, sobre o teu peito, de quem sabe ouvir, ó Deus, os batidos do teu coração. Queremos, ó Deus, subir no teu colo, Pai, sentir, ó Deus, a tua presença, Pai, sentir o teu afago, Pai, sentir o teu carinho, Pai, o teu amor, ó Pai. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, livra-nos do mal, Pai. E agora, Pai, eu peço, ó Deus, para cada um dos teus filhos, para cada um, ó Deus, de nós que aqui está, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai. Abençoa, ó Deus, cada um dos teus filhos que está assistindo este vídeo, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, que o Senhor, ó Pai, possa, ó Deus, abençoá-los em todas as coisas, que eles possam reconhecer que só o Senhor Jesus é Deus e que não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai, que eles possam se arrepender dos seus pecados, ó Pai, e receberem, ó Deus, a tua salvação, Pai, a tua maravilhosa graça, Pai. Ó meu Deus, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai. Eu não sei qual, Deus, o problema que eles estão enfrentando, mas o Senhor sabe, ó Deus. Esteja abençoando cada um deles, ó Pai. Traga a tua bênção, Pai. Traga a tua graça, Pai. Resolva os problemas que eles estão enfrentando, Pai. Ó meu Deus, ajuda a cada um deles, Pai, a vencer as suas lutas, ó Pai. Eu não sei qual tipo de problema que eles estão passando, mas o importante é o que o Senhor sabe, Pai. Vá ao encontro de cada um, Pai. Oh, meu Deus, se for um problema familiar, ó Pai, se for um problema judicial, se for um problema de saúde, Pai, se for um problema de relacionamento, Pai, ó Deus, vá ao encontro de cada um deles, sustente cada um deles nesse momento com a tua graça, Pai. Abraça cada um deles, ó Pai. Ó Deus, sustenta, alegra aqueles que estão tristes, ó Pai. Ó Deus, dê a cada um deles a alegria do Senhor, ó Pai, renova as suas forças. Eu creio, ó Deus, na tua palavra, no livro de Isaías, capítulo 40, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu creio na tua palavra que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Abençoa cada um, ó Deus, dos teus filhos, ó Pai, que está, ó Deus, fazendo comigo essa oração, Pai. Perdoa os seus pecados, Pai, alegra o seu coração, renova as suas forças, ó Pai. Dê a eles, ó Deus, a tua bênção, Pai, e que eles possam se alegrar no Senhor, ó Pai, pois essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Então, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Eu encontro você no próximo vídeo.